A gente viu o PayPal rodando lá nos Estados Unidos, falou, pô, não tem esse negócio no Brasil, queremos fazer com que pequenos negócios tenham acesso a e-commerce, vamos fazer esse negócio. O que vocês fazem? Ah, eu tô copiando o PayPal. Era isso. Aí, num dado momento, teve uma realização, que a gente entendeu que a gente não estava ali para copiar o PayPal, a gente estava ali para ajudar pequenos negócios a prosperar, tentar entregar basicamente a experiência que já existia, né, para pessoa física, para pessoa jurídica, mas totalmente feita para pessoa jurídica. Hoje, qual que é a base de clientes que vocês estão? A gente tem 1,7 milhões de clientes. Cara, é muita PJ, hein? 75% dos nossos clientes só tem a Cora como instrumento de gestão. Só a Cora. Se você fizer uma entrevista com os nossos clientes, ou com qualquer pequeno negócio, você vai ver que 70% a 80% deles quer crédito. A gente encara isso com muita seriedade. Porque o crédito é isso, ele vai alavancar, ele vai te empurrar. Só que se você estiver sendo empurrado para um lugar ruim, você desce muito rápido. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar sobre os bastidores da indústria financeira. Sou Gabriel Pereira, fundador da Let's Money, e semanalmente aqui a gente está trazendo esses principais temas. Então, são profissionais, lideranças do setor que estão contando sobre diferentes temas, e aí está sendo uma oportunidade incrível para a gente se manter atualizado. E aí, acho que é legal também destacar para vocês, essa temporada a gente está ampliando muito o nosso leque, né? Então a gente veio de focos de Open Finance, Banking as a Service, e agora dessa vez a gente está conseguindo ampliar o tema e trazer muita coisa interessante aqui para vocês. O primeiro ponto é que hoje o assunto central dessa conversa é empreendedorismo. Não vou falar de empreendedor, seja do lado de criar uma empresa ou do lado dos clientes dessa empresa. O papo vai ser 100% sobre empreendedores, porque hoje eu estou com o fundador da Cora. Estou falando com o Igor Serra, prazer te receber aqui, Igor. Um prazer enorme, muito legal estar aqui. Espero que esse papo vá para isso tudo. Minha missão de vida é falar de empreendedor, então estou no lugar certo. Boa, boa. A gente vai poder abordar os dois lados aqui da moeda, né? Então vamos começar primeiro com a história do empreendedor. A gente já conversou um pouco aqui nos bastidores, mas eu queria saber um pouquinho do seu background. A gente sabe aqui já que você, enfim, teve a Moip, teve outras coisas. Queria saber um pouquinho desse seu background antes de começar a Cora. Você está com tempo? Vambora! E eu pergunto isso pelo seguinte, tem 31 anos que eu tenho CNPJ. Caramba, cara. Então, eu comecei muito tempo atrás com... O meu primeiro negócio foi loja de roupa, o meu primeiro negócio formal. Eu tive outros negócios antes de formalizar. Caramba. Ainda. Tá? Então, eu tive loja de roupa, fábrica, tive construtora, tive empresa de software, tive várias indústrias. Mas eu acho que minha vida, de fato, mudou muito e mudou até minha forma de enxergar o mundo e tudo mais a partir do Moip. Né? Mas peraí também. Pô, te jogo essa aí e sai correndo, não dá. Não, primeiro eu preciso saber da onde que veio isso tudo, assim. A tua família já tinha esse lado, de onde você decidiu que, cara, esse era o caminho? Eu vim de uma família curiosa. Meu pai é empreendedor e minha mãe, ela sempre foi funcionária pública. Então, assim, é um mundo muito diferente, sabe? E nesse mundo, obviamente, não sei se o sangue não mistura, não sei o que é, mas minha irmã, funcionária pública, eu, empreendedor. Vocês dividiram o meio a meio. A gente se organizou dessa forma. E então, meu pai, sem sombra de dúvida, sempre foi uma inspiração e uma referência para mim nesse negócio. Eu via, primeiro, que o que era, porque às vezes tem muita gente que glamoriza, né, a história de empreender, ter seu negócio. Você sabendo como é que é na prática, né? Sim. Mas eu conseguia ver todos os lados. Eu sabia que não era fácil, sabia que precisava de dedicação, sabia que tinha dia bom, dia ruim. Então, não posso falar que eu não sabia dessas coisas, porque eu vi ali, né? O pior é que eu acho que o saber não é suficiente, né? Eu acho que o sentir, ele... É diferente, é diferente. Hoje eu acho que eu sou um dos maiores desmotivadores. Quando alguém me pergunta, quer empreender, eu falo, olha, querer você já quer, agora deixa eu te ajudar a criar... eu acho que tem mostrar até o outro lado também. Assim. Tem um ponto que eu acho que tem muita gente que
quando me perguntam, falam assim, eu tô na dúvida se eu devo empreender. Eu falo, cara... Já não vai. Não vai, porque você tem que ter muita certeza e ainda assim vai ser foda. Tem entendeu? que ser um negócio que vai... Você vai se arrepender se você não for. Você vai remoer aquilo ali. Cara. É isso. Eu acho que é um negócio... Você tem que, eu falo que esse chamado, né, que você escuta ali, ele tem que ser suficientemente forte para você passar por todos os desafios que esse negócio vai ter. Então, se você tá meio que na dúvida... E outra coisa, e vamos ser honestos, empreender não é para todo mundo. Sim. E tá tudo bem, entendeu? Então, eu acho que tem esse negócio, não é desanimar, mas é mais dar um choque de realidade, né? Sim, sim. Mas eu tinha isso na minha casa. Então, tinha dia que meu pai chegava absolutamente arrasado lá e a gente conversava sobre os perrengues que ele tinha passado. Legal. Então, isso tudo foi me ajudando a entender o que era isso. A minha irmã foi exposta às mesmas coisas. Ela falou assim, de jeito nenhum que eu quero isso. Sabe? E tá tudo bem. De novo, eu acho que isso aí são as opções de cada um. Mas, voltando ali, o que acontece é que no Moip eu tive uma oportunidade que foi muito rara, sabe? Porque, primeiro... Você já tinha olhado para algum empreendimento que estava perto da área financeira? Não. Porque isso também é algo... Não é trivial você empreender uma coisa e empreender na área financeira... Não, e eu te falo com muita tranquilidade que quando eu comecei o Moip, eu e o Léo, né, eu, o Léo e o Daniel, inclusive, quando a gente começou, a gente não tinha essa sensação ou esse entendimento de toda a complexidade que é tocar um negócio financeiro, né? Na época, essa indústria não era regulada, então tinha uma barreira de entrada menor. Ou desconhecida, né? Exatamente. E é exatamente desconhecida mesmo. Porque quanto mais passava o tempo, quanto mais a coisa crescia e ia naturalmente ficando mais complexa, a gente ia entendendo o negócio. Só que, sabe, você já dirigiu quando tá chovendo muito? Você fala assim, cara... não dá para eu voltar, mas também eu tenho que ir meio que devagarzinho aqui. Vamos ver se eu acho uma reta aqui. É isso. Então, é aquele negócio, você fala assim, cara, eu já fiz esse tanto de coisa, eu tenho que continuar indo, vamos ver o que vai acontecer. E a gente, em várias conversas nossas, a gente falou, caramba, se a gente soubesse que era tão difícil, será que a gente tinha começado? Provavelmente não. Só que foi um processo interessante porque a gente foi adquirindo conhecimento, entendimento e foi se colocando num negócio, num lugar meio único de entender. E você sabe, essa história de empreender é muito forte porque você aprende muito, né? Sim. Você aprende, você é o único responsável, você é o responsável por aquele negócio. Você tem que fazer o negócio dar certo. Se deu certo, ótimo. Se deu errado, é sua culpa. Você tem que fazer o negócio dar certo. E muito possivelmente ninguém vai entender o que você fez ou deixou de fazer. Assim, é um negócio que é para você, assim. Então, e isso, assim, eu não consigo nada que te dá mais senso de responsabilidade e não tô entendendo uma palavra em português, mas um ownership, assim, uma como é que eu falo? A pessoa fala muito de senso de dono, né? Senso de dono. Mas na prática... É isso aí. Porque não tem uma palavra muito melhor para isso. Do que, de fato, você ser um empreendedor e tocar o negócio. Isso aí, a sua curva de aprendizado é muito diferente da de qualquer outro. Então, isso aí, para mim, é... E tocando esse negócio, a gente, te sendo muito transparente também, quando a gente começou o negócio, a gente queria copiar o PayPal. Só isso. A gente viu o PayPal rodando lá nos Estados Unidos e falou, pô, não tem esse negócio no Brasil, queremos fazer fazer com que pequenos negócios tenham acesso a e-commerce, que era a grande coisa por trás do PayPal, vamos fazer esse negócio. E a gente começou, e aí num dado momento, a gente foi copiando o PayPal. O que vocês fazem? Estou copiando o PayPal. Era isso. Até num dado momento que a gente entendeu, que foi vendo os donos e donas de pequeno negócio tocando os negócios muito perto ali, a gente tentando entender o que ele precisava, qual que era o próximo produto, como que a gente poderia ajudar eles, a gente foi tendo contato íntimo com a energia que ele colocava no negócio, com a raça que aquele cara dava todo dia para fazer o seu negócio andar um pouquinho, sabe? E a gente foi apaixonando por aquilo. Aí, num dado momento, teve uma realização, sabe?
que a gente entendeu que a gente não estava ali para copiar o PayPal, a gente estava ali para ajudar pequenos negócios a prosperar. E aí, quando caiu essa ficha, quando a gente entendeu esse negócio, a gente falou, cara, que copiar PayPal o quê, cara? Nós estamos aqui para fazer um negócio muito mais legal. Esses caras aqui são o motor do Brasil. E é engraçado que essa expressão, né, da ficha cair, etc., é que é quase como isso, assim, não mudou... Nada. Não mudou nada. Nada. Mas a forma com que vocês olhavam para aquilo ali fez a diferença. Né? E, cara, muda em tudo. Por exemplo, a gente via alguém no telefone com um cliente. Às vezes resolvendo um problema que a gente tinha causado. Uhum. E aí a gente falava assim, cara, só para entender, você está ajudando esse cara a prosperar hoje? E aí o cara... Não, então deixa eu resolver isso rápido, que eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar o cara a prosperar. Não é isso que eu tenho que fazer. Então muda o foco, muda a comunicação, muda tudo, sabe? Legal. E aí, quando a gente no Moip, a gente teve a oportunidade de fazer o ciclo completo, né? A gente começou o negócio, recebeu investimento, cresceu e vendeu, né? Só que, cara, eu não tinha a sensação, eu não tinha para mim que eu ia deixar de trabalhar no Moip. Para mim, eu ia trabalhar lá para sempre. Tanto é que eu vendi, depois que eu vendi o negócio, a empresa, eu comprei um apartamento a 3 quarteirões de lá. Não queria largar o filho ali. Eu queria só facilitar a minha vida, entendeu? Mas, na prática, o pessoal que comprou, num dia, chegou pra gente e falou que queria mudar. Ao invés de ir para os pequenos negócios, eles queriam que a gente fosse para as maiores empresas do Brasil. E aquele negócio não fez sentido nenhum pra gente. E aí a gente falou, puxa, assim... Depois da venda, você ficou quanto tempo ainda lá? 3 anos. 3 anos. Então, por mais que aquilo fizesse sentido, né, pro negócio, né, para quem comprou, a gente falava assim, a gente não é mais a melhor pessoa para tocar esse negócio. Se o caminho é esse, a gente vai atrapalhar. E eu acredito muito que o negócio pode mudar de direção, né? Só que aí foi nesse momento que a gente entendeu que aquela missão específica, que era a missão do Moip, ela deixou de ser a missão da empresa e, na verdade, a gente entendeu que aquilo a gente tinha assumido como uma missão nossa. Entendeu? Então, esse negócio de fazer com que os pequenos negócios deem certo não era mais a missão da empresa, era a minha missão, era do Léo. Legal. E aí, quando a gente olhou isso, a gente falou, cara, temos que fazer alguma outra coisa para esse mesmo público, né? E aí, assim, chegar na Cora, no final das contas, foi uma consequência disso, né? Foi um primeiro passo, a gente ficar pensando o que a gente iria fazer. A gente já estava muito mais certo de para quem a gente ia fazer. A gente não sabia o quê, mas a gente sabia para quem. Isso em que ano? 2018 foi o último... A gente ficou no Moip até dia 31/12/18. E naquele período ali, eu ficava muito ansioso, eu te confesso. Falei, o que eu vou fazer no dia 1º de 19? Não sabia e ficava me corroendo ali, sabe? Nem cogitou tirar um tempo... Não, eu só tirei o tempo, eu tirei 60 dias de férias. E eu só tirei essas férias depois que eu já sabia o que eu ia fazer. Ah, que aí deu pra... Ai, que bom, já sei o que eu vou fazer, sabe? Não tô desempregado. Né? Então e olha como é que eu falei da minha mãe, né? Quando a gente vendeu a empresa, ela falou assim, ai, que bom, graças a Deus. Aí eu falei assim, por quê? Porque entrou um dinheirinho? O que foi? Ela falou, não, porque agora eu sou empregado. Então, coisas de mãe, né? Cara. E aí depois eu fui lá contar pra ela que, olha, agora nós vamos começar um outro negócio, vou sair desse, vou começar outro. Ela falou, ai meu Deus, vai começar tudo de novo. Daqui a pouco ela acostuma. Eu não sei se vai acostumar não, mas é assim, né? Então aí assim, aí a gente começou a Cora no finalzinho de fevereiro, porque eu tirei as férias lá que eu falei. E aí a gente começou já num processo muito... A gente fez 2 coisas que eu acho que foram muito legais. A primeira foi escrever tudo que a gente tinha entendido que a gente fez errado no Moip. Que legal. Pra gente tentar evitar aquelas coisas, né? E a oportunidade de ouro também, né? De ouro. Maravilhosa. E a outra coisa foi começar a entrevistar cliente. Então,
tanto eu quanto o Léo, cada um entrevistou mais de 200 clientes antes de começar o negócio. Aí, já era o podcast. Então, e foi muito legal porque a gente sai cheio de insight. Falar com o cliente é bom demais, né? E nessa época, já tinha algumas soluções, assim, talvez já tinha aquele sucesso no B2C aqui no Brasil e tinha mais gente olhando o B2B versus o que foi quando vocês começaram a Moip, né? Quando a gente começou a Moip, só pra você saber, tinham 4 empresas de pagamento no Brasil inteiro. Mas na prática a gente via que aquele mercado, as empresas de pagamento ajudavam a receber pagamento, mas o dinheiro fluía para os grandes bancos, do mesmo jeito. E aí a gente viu, dadas as novas regulamentações do Banco Central, toda essa revolução de na indústria financeira acontecendo, e a gente viu que os pequenos negócios estavam à margem. Não tinha ninguém tocando aquilo. E aí o nosso negócio é, gente, e aí? Tem um troço aqui, né? Tem um negócio para a gente fazer. E nessas conversas que a gente fez com os pequenos empreendedores, eles falam assim, cara, eu tenho uma experiência incrível na pessoa física e tenho uma experiência sofrível na pessoa jurídica. Então, a melhoria que existiu aí, ela não acompanhou para o PJ, né? E aí a gente ficou muito convencido que o negócio que a gente tinha que fazer era esse e tentar entregar basicamente a experiência que já existia, né, para a pessoa física, para a pessoa jurídica, mas totalmente feita para a pessoa jurídica. E do ponto de vista de competição, eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, o mercado é gigantesco. Sim. Né? Eu acho que deveria ter mais competição, de fato. E a gente aqui é a tangibilização dessa competição nesse negócio. Só que uma coisa que a gente percebeu que, até fazendo uma pesquisa aqui no Brasil e em outros lugares, é que no mundo inteiro existe um negócio que é o seguinte: no mundo inteiro parece que a pessoa fez um copiar-colar da experiência e da usabilidade de banco de pessoa física para banco de pessoa jurídica. E na minha cabeça não faz o menor sentido. Porque a gente, enquanto pessoa física, normalmente o que acontece? Você recebe o salário, né? E aí, ao longo do mês, você tem um tanto de gasto, você vai comendo daquele salário até o ponto que você recebe outro salário. Aí você vai fazendo isso ao longo da vida. Então, assim, você não é tão sensível à gestão do fluxo de caixa. Porque você sabe que no mês que vem vai ter uma outra entrada de grana. É bem mais previsível. Muito mais tranquilo. Agora, e nos pequenos negócios? Normalmente, ele tem um fluxo de pagamento e um fluxo de recebimento, que não necessariamente estão casados. Então, tem mês ou tem semana, tem dia, que você tem entradas, mas não tem saídas. E tem dia que tem saídas, mas não tem entradas. Você tem que fazer essas duas coisas equilibrarem ao longo do tempo, né? E é uma arte, né? Então, a gente entendeu isso desde o início e a gente começou a tentar construir uma solução que entregasse insights, entregasse informações para gerir esse tipo de complexidade. Então, você, como cliente da Cora, você sabe que quando você entra na Cora, você vê um relatório de fluxo de caixa. Sim. É exatamente para te ajudar nesse negócio de falar, olha, eu vou ter dinheiro ou não vou ter dinheiro. E outra coisa, a gente também viu com os nossos clientes que, em geral, a gestão financeira é feita por semana. Então, deixa eu ver como é que eu estou essa semana. Deixa eu ver como é que eu estou semana que vem, sabe? Por algum motivo eu também olho por semana. Na verdade, a gente acha que a gente é super único, mas a gente tende a média. Né? E tentando simplificar minha vida. Assim. É claro. Porra. Porque um mês eu posso tomar. Um mês é muita coisa. Posso tomar uma porrada. Assim, o que eu quero saber é o seguinte: na sexta-feira, eu tenho que fazer alguma mágica na semana que vem? Essa é a resposta que eu quero responder. Assim. Mas todo mundo faz. É o mesmo padrão, tá? Todo mundo faz a mesma coisa. Então, a gente dá essa informação de uma maneira mais simples para que as pessoas consigam, de fato, ter informações e ter ação, né? Que às vezes é isso. Às vezes você tem que tirar o coelho da cartola ali, né? Então, é basicamente isso que é... E
E isso é uma das coisas que a gente faz, né, dentro de um conjunto de coisas que transforma a Cora num produto único para esse pequeno negócio. Eu vou chegar nessa parte, mas antes da gente dar essa passagem, só queria ver, assim, eu sei que vocês têm um jeito realmente bem único de fazer de produto, então eu quero entrar nisso, mas eu queria saber que talvez isso seja até a própria base para o que virou o jeito de vocês fazerem, mas assim, o que você pode contar dos aprendizados que vocês tiveram? E você falou, se eu fizer uma lista aqui do que a gente não quer repetir, ou o que a gente quer repetir, né? Qualquer um dos dois, que você traz para um segundo negócio. Porque, assim, sendo bem sincero, eu acho que eu tenho uma parte de mim que se um dia eu fizer um exit, não sei se eu vou fazer outra coisa. Talvez eu tenho que olhar com muito carinho, assim, mas certamente teria esse momento de falar assim, bom, se for para fazer, qual que é o jeito certo? Ou o que eu consigo entender, o que eu entendo como certo hoje aqui, né? Eu acho que você falou perfeitamente, que é o seguinte, que tudo acontece, eu acho que você sempre tem, tudo que você faz, ou você acerta ou você aprende, né? Então teve um tanto de coisa que não posso falar que deu de tudo errado, mas definitivamente deixou aprendizado. Uhum. Então, uma das coisas é que, por exemplo... Foi uma jornada de quantos anos? Foi de 2006 a 2018. 12 aninhos ali. É uma temporada boa. E, pra você ter uma ideia, uma das coisas que a gente fez foi que, a princípio, a gente não tinha nenhuma pessoa que cuidava de pessoas, né, de RH, people, sei lá, dentro do Moip. A gente só foi ter uma pessoa nessa cadeira com umas 400 pessoas na empresa. Caraca. E era uma bagunça. Pô, 400 pessoas, né, bastante Era gente. uma bagunça. Isso porque eu tinha talvez um preconceito de ter trabalhado em outros lugares e ter entendido que o RH ele era mal utilizado. Então, assim, tinha um problema, conversa com o RH. Sim. Era o líder, né, meio que terceirizando o seu papel de gestor para outra pessoa. E eu falava, puta, não quero isso aqui. Então, o jeito de não ter isso de jeito nenhum não era ter um RH que funciona, era mais ter um... Você estava muito mais entre ter um ruim e não ter nada do que acreditando que poderia ter o bom. certo, né? Exato. Então, foi o medo do ruim me fez não pensar que poderia ter um bom, entendeu? E isso foi uma das coisas. A gente também, no Moip, a gente tinha um negócio que era muito complicado, que como foi uma empresa que a gente começou com quase dinheiro nenhum, mesmo depois do investimento, era nada. Pra você ter uma ideia, pensa que a gente fez o Moip inteiro com 500 mil reais. Caraca, velho. Então, assim, se pensar no mundo de hoje... Se você for pensar no dinheiro de hoje, o que é isso? É uma loucura, concorda comigo? Sim. Então... E a gente construiu o negócio e tal. Só que qual que foi o custo disso? A gente teve que trazer muita gente sem experiência nenhuma e muito barato, que eu acho que esse negócio teve um custo lá na frente absurdo. Que a gente tentava trazer a pessoa mais barata que a gente conseguia. Aí essa pessoa, que em qualquer lugar seria um estagiário, daqui a pouco a empresa crescendo, a pessoa já era um gestor de não sei quantas, entendeu? E sem a arte de pessoas, então... Você entendeu que o negócio só compound, né? Os problemas. Entendi. Então, esses foram alguns. A gente listou... Esse foi dos principais, inclusive, tá? E a gente tinha várias outras coisas que a gente falou, cara, a gente tem que tentar evitar isso aqui. Não dá. Por exemplo, vou dar um outro, sem ser no lado de pessoas, a gente tinha uma estrutura de dados muito difícil, era muito complicado de extrair informação. Então a gente falou, cara, temos que fazer isso aqui certo desde o início. No desenvolvimento da plataforma, nossa, que a gente tinha feito toda dentro de casa também, que foi um negócio que a gente achou que foi legal, mas ela era toda feita num monolitão gigantesco. E a gente falou, cara, não, temos que fazer esse negócio orientado a serviço, microserviço, desde o início e tal. Então... Você ou algum dos sócios era de tech?
O Léo tem uma ótima assim, visão desse negócio. Falou assim, pô, tu não pode sair de férias aí, não pode... Não, o Léo ficou 8 anos de plantão no Moip, fácil, sabe? Dos 12 anos, 8 anos ele estava de plantão, você imagina. 8 anos de plantão mesmo. E teve um negócio que quando a gente é de Belo Horizonte, a gente mudou para São Paulo, e a gente morava no mesmo apartamento. Então, o primeiro telefone que tocava quando dava algum problema era no do Léo. O segundo era o meu para eu acordar o Léo. Porque assim... Genial, não tinha muito o que fazer. Ia chegar nele, né? Não tinha o que fazer, era ele, entendeu? Então... E aí, assim, isso tudo também tava lá dentro dos aprendizados, Caramba, sabe? cara. Luta. E acho que é legal você falar assim, bom, se nessas condições a gente conseguiu fazer o que fez, e agora o que dá... Imagina. Pra desenhar. E eu acho que também é um período legal ali que vocês já têm várias referências legais, interessantes de mercado, sejam financeiro ou outros, etc. Coisa que, sei lá, em 2006 você não tinha tanto recurso de informação disponível. Sem dúvida. E assim, e aí no final das contas é isso. A gente sempre teve um trânsito muito bom com outras empresas, com outras pessoas. A gente foi construindo uma rede de relacionamento bastante consolidada. Então isso tudo ajudou, né? Uhum. E quando a gente foi começar a Cora, a gente falou, beleza, já sabemos as coisas que a gente não quer fazer errado. Pra você ter uma ideia, eu falei muito das coisas de pessoas, né, que a gente fez errado. A gente contratou uma pessoa para fazer uma consultoria para a gente, na época do Moip, para ajudar a gente a arrumar aqueles feeds encapados que a gente tinha lá. E aí, essa pessoa veio, ajudou, não sei o quê, e foi ótimo. Então, era para fazer um projeto conosco, ficou lá talvez uns 2 anos. Caraca. E quando a gente foi começar a Cora, foi super natural a gente chamar essa pessoa para ser a primeira pessoa para se juntar, ser a pessoa de people e tal. Graças a Deus, agora me chamaram do começo, né? Não foi para... Não, esse foi o meu pitch para a pessoa, pro Gus, né? Eu falei assim, cara, imagina fazer tudo direito desde o início. Ele falou, cara, isso é um sonho, vamos. Vamos embora. Muito melhor isso que tem que ficar consertando as cagadas que vocês vão fazer, né? Legal. Então. E como é que... Aí, assim, essa composição de time no início, então se chamou ele ali, uma dos pontos relevantes, mas, por exemplo, ali você já... Putz, vamos rodar bootstrap de um pedaço, queremos já A gente captar. colocou um dinheiro, nosso, eu e o Léo, e começamos a rodar o negócio. E aí a gente trouxe o Gus, a gente trouxe um cara que era um faz-tudo, que era o Fábio. E aí a gente começou o negócio pelo lado do design. Porque a gente sabia que a gente precisava de entrevistar cliente, entender como seria o produto, mas com a visão do design ainda. Cara, mas é uma... Eu fico pensando aqui, me dá um nervoso. Só de falar aqui já me dá um nervoso. Que é o seguinte, pô, você juntar um monte de gente boa e vamos começar entrevistando. Tudo bem, é o jeito certo, mas assim, com a confiança... É assim, você pular... E acreditar que você vai bater a asa antes de chegar lá embaixo. Mas eu acho que isso é a parte do... E eu posso falar um negócio? A gente tinha muita certeza que ia dar certo. E a vantagem de ter feito... Sim, você, entre aspas, né? Se tem como você saber, beleza, você vai fazer tranquilo, mas... Não, mas a gente tinha muita certeza. Porque era muito evidente qual era o problema que a gente estava querendo resolver, para quem. E cada vez que a gente fazia mais uma entrevista dessas 200... Quando eu falo 200, eu fiz 200, o Léo fez 200. Então, tem um certo roubo nisso aí, porque a gente fez algumas juntos. Tem um pequeno overlap, mas o grosso... Mas a que você ouviu é diferente daquele ouviu. Cada um ouviu de um jeito. E eu posso te falar, e é mesmo, eu posso até dar exemplo aqui. Mas uma das coisas que eu acho que era muito, assim, absolutamente incrível, é que a gente foi construindo uma convicção de que o problema estava lá, a urgência estava lá e a gente tinha que fazer alguma coisa e tinha que fazer rápido. E aí, dentro desse processo, eu acho que foi... não tem muito adjetivo para isso não, mas foi uma coisa muito interessante que, assim, no início da Cora, a gente fazia basicamente 2 coisas.
Ou a gente conversava de como a gente gostaria que fosse a cultura, como que seria a empresa, tal. Ou a gente estava falando com o cliente e estava pensando como que seria a cara desse produto. Já sabe, é como se já tivesse a menor dúvida do que ia acontecer depois, Não né? tinha. E tudo que a gente fazia, desde o D1, a gente fazia falando o seguinte: esse negócio vai escalar. Como que a gente vai fazer esse negócio? Tá com uma fundação bem feita. A gente entendia que era a tecnologia e eram as pessoas. A gente já entendia isso desde sempre, sabe? Legal. E com relação a esse negócio, para você ter uma ideia, até se você for ver desde a da metodologia do Lean Startup, tal, sempre fala que você tem que faz o MVP, tenta errar o mais rápido possível, tal. E eu concordo demais com isso. Mas a gente estava tão convicto que a gente falou o seguinte: cara, isso aqui não é para fazer um negócio para jogar fora. Nós estamos fazendo a base de um banco que vai durar pro resto da vida. Entendeu? E o provisório fica. Para mim, essa frase, ela é uma verdade. Por exemplo, imagina, você vai fazer o processador de pagamento, de Pix ou de TED. Sim. Você vai fazer um negócio meio enjambrado? Então, mas aí nesse que momento... amanhã ou depois você vai jogar... Não dá, então, entendeu? Mas aí agora vocês já estão olhando para isso de novo, já estão com uma outra bagagem. Como é que vocês olham para o lado de licença? Como é que é o nosso jeito de começar esse negócio aqui agora? A gente sempre entendeu... E primeiro, que eu acho que... Porque, né? Pessoas, tecnologia, mas assim... Tinha que ter licença. E na nossa cabeça, era condição a gente ter licença. Porque a coisa que pra gente era muito clara é que pra gente entregar o que a gente queria entregar, que é basicamente estender aquela revolução do sistema financeiro para os pequenos negócios, a gente deveria dominar licença e tecnologia. Não tinha como a gente pegar carona com alguém numa licença de alguém e tentar... Pra gente era impraticável. Basicamente por duas coisas. Quando você não domina nem a tecnologia ou a licença, você tem que usar a regra. Você não constrói a regra do jogo. Você tem que estar usando a regra do jogo de alguém. Então, e nesse processo, usar a regra do jogo de alguém significa que você não vai poder ter a experiência que você quer e você não vai ter o custo de servir que talvez seja chave para você conseguir entregar uma experiência diferente. Pensando ainda mais nesse público que você ia atacar, que ele leva-se um tempo para ele se pagar e etc, né? Então, se o custo for alto, a margem vai não existe, né? Então, e aí, só para você ter uma ideia. E outra coisa, né? Quando você coloca um tanto de player dentro de uma transação, é claro que vai ficando mais caro. A gente entendia que a gente precisava de encurtar isso. Mas aí tem o contraponto também, que é gastar mais dinheiro, ter mais incerteza, lidar com um monte de negócio que... enfim, montar ali um core banking, essas coisas, etc. Olhar para isso também. Tem os prós e contras de uma abordagem de outra, né? Tem. Concordo com você. E como é que vocês lidaram com... A gente, primeira coisa, a gente usou um negócio que eu acho que é muito bem feito no Brasil, que é o framework de regulatório do Brasil é muito bom. Por exemplo, se você vai nos Estados Unidos, que para a gente, de uma maneira geral, é exemplo de um tanto de coisa, eles têm um negócio lá que é o seguinte: no lado financeiro, ou você é banco ou você não é. E ainda tem um negócio que as licenças lá são por estado. Sim, aí vira como se fossem realmente vários países mesmo. Então você tem que fazer uma licença por estado, é uma luta. Aqui não. Aqui a gente tem um negócio que, além da licença ser nacional, ela tem eu costumo até brincar, que a gente tem 50 tons de cinza na licença. Exatamente. Então você tem uma licença que é de instituição de pagamento, aí depois você tem aí você vai seniorizando ela. Aí depois você vai para dentro de instituição financeira, você tem de cara uma SCD, que é uma instituição de entrada, vamos dizer assim, que tem é muito mais fácil de você conseguir ter autorização de SCD, mas ela tem um entrave que é o seguinte: você não consegue emitir nenhum tipo tô com a palavra em inglês de novo,
de depósito que você pode usar para fazer funding de crédito, por exemplo. Você não consegue... Você só consegue usar o seu próprio capital para crédito. Então, você não consegue se alavancar de forma nenhuma. Então, aí... Mas é legal você passar por esse processo, porque... É para a maturidade do negócio também. Né? E aí, quando o negócio amadureceu, você pode dar o próximo passo, que é... E aí, junto com cada movimento desse, também aumenta o requisito regulatório. O Banco Central espera mais de você naquela fase. Né? Ele te permite fazer mais coisas, mas ao mesmo tempo vem com mais supervisão. E eu acho que é razoável. Só que é legal que você vai conseguindo ter isso de passo a passo. Você não precisa de dar um pulo e de repente já ter o negócio lá na frente. Então, por exemplo, hoje a gente é uma financeira. Então, hoje... Depois de ter passado por instituição de pagamento, por SCD, agora a gente é uma financeira. Então, hoje a gente consegue emitir depósito, emitir CDB, e esse CDB ele pode ser usado para a gente fazer funding de crédito na nossa, dentro de casa. Então, isso aumenta a nossa chance. Né? Então, de cara a gente passa a ter 2 produtos, um produto de investimento para um lado e um produto de crédito, né, que é uma das coisas que os nossos clientes mais querem. Então, resolve 2 coisas juntas. Né? Hoje, qual que é a base de clientes que vocês estão? A gente tem 1,7 milhões de clientes. Cara, é muita PJ, hein? Né, mas tem 20, tem 20 milhões aí, tem muitos que ainda não estão com a gente, que nós estamos trabalhando de pouquinho a pouquinho. Tem uns que são PF junto com o PJ. Até legal que é o seguinte, o nosso público mesmo... é o cara que faz negócio, sabe? Até em algum momento da vida, a gente espera poder nem estar só com as empresas formalizadas. Então é o seguinte, aquela pessoa, até o informal, se esse cara ele é um fazedor de negócio, ele deveria usar a Cora. Porque a gente vai ajudar esse cara ao longo da vida dele. O que é esse fazer negócio? Por exemplo, um cara que... Tem muita gente que a gente já... Você já deve conhecer alguns, me vem algumas pessoas na cabeça, que a pessoa faz um bico. Presta um serviço, ou às vezes vende uma coisa, tal. Esse cara, enquanto ele está nesse part-time job ali, esse cara está fazendo um negócio que é um empreendimento. Para esse cara, eu acho que a Cora também deveria funcionar. Mesmo que ele não seja formalizado. Entendeu? Na minha cidade, a gente chamava de roleiro. O cara compra um negócio para revender e vende, vai... Quando vê o carro dele tá cheio de coisa, no outro dia ele volta a pé. Isso. Assim, vendeu tudo, até o carro, exato, né? Exato. Isso aí. Tem isso de tudo. Então, é esse tipo de... Eu acho que é aí que a gente consegue... Eu acho que até, inclusive, para essa turma, a gente consegue entregar um valor adicional, né? Legal. De ajudar ele a formalizar, entrar nesse mundo, enfim. Vamos entrar, então, como vocês estão estruturados hoje, assim. Por mais que você tenha feito a melhor versão possível que já podia fazer no dia 0, imagino que você deve olhar hoje para aquilo e falar, bom, mudou bastante, você já falou aqui até em outros lugares do quanto que essa veia com o cliente é forte para vocês, né? Então, o feedback de cliente veio mudando, indo para um lado, para o outro. E o meu contato com vocês foi curioso. Na época, eu estava fazendo benchmark, assim, e foi por conta de uma solução maluca que eu fui parar lá, porque eu queria uma API para eu criar várias contas. Eu precisava criar várias contas, porque eu tinha uma dificuldade que era o seguinte... Era problemas com a conciliação de recebível. Na época, esse negócio... É difícil mesmo. Era terrível. Eu falei, bom, o único jeito... né? Eu falei, ó, o único jeito é eu dar contas diferentes. Porque se cair naquela conta, eu sei que era aquele cliente ali, que eu estava numa operação de antecipação, de dar crédito baseado nisso. E aí eu fui cair nos documentos de vocês, assim. Aí eu fui ver as APIs, então eu falei, cara, maneiro esse negócio aqui. E... Enfim, aí na época a gente viu que realmente não fazia sentido, mas foi uma das coisas que eu estava olhando. Mas eu vi que lá, por exemplo, eu conseguia fazer algumas coisas já de graça, eu tinha limites e não sei o quê. Eu falei, cara, uma proposta diferente e em certo ponto a documentação era muito boa. Então, inclusive, eu mandava para várias pessoas, tipo assim, lá, meu irmão estava fazendo um processo seletivo, alguma coisa. Eu falei, cara, entra no site deles, mas entra na documentação.
Você não precisa nem abrir a conta. Lá eles vão explicar tela a tela, tudo que você tem que para fazer. Aí você vai aprender, vai entender como é que funciona. Mas esse era meu contato, assim, que eu falei, bom, eles estão trazendo aqui algumas coisas até que parece de pessoas que... uma linguagem que não menosprezava o cliente. Do tipo assim, olha, tem API, você pode usar API também, tem não sei o quê. E não, coitadinho, você não pode usar essa função, né? Então, foi um contato bem legal, assim. Mas já eram... E só pra você entender... 21, eu acho, mais ou menos. 21, 22. E só pra você entender, a gente tem um número crescente de parceiros, eu não sei quantos hoje de cabeça, mas a coisa mais interessante é que eles entram self-service. A gente não tem nenhum time que faz esse negócio. O cara entra, entende como é que funciona a API, tá lá. Obviamente, se tiver alguma dúvida, não sei o que, ele interage com a gente. Mas de uma maneira geral, cara, ele se resolve absolutamente sozinho nas... Pô, mas era muito bem documentado, imagino. É bem tranquilo. Não, ainda evoluiu alguma coisa. Mas eu costumo falar muito, que é o seguinte, o nosso trabalho lá é muito fácil, cara. É escutar o que o cliente quer e entregar. É tranquilo. Não é moleza? É tranquilo. Ouvindo então... assim, né, cara? Não dá até pra animar quem tá ouvindo a gente aqui. Mas, cara, é tão simples quanto isso. Então, e aí o que a gente faz? Por exemplo, você falou que a gente tem, de fato, um pacote que a gente entrega de graça e tem todo um porquê disso. Eu posso entrar em todos os porquês com você, tá? Num primeiro momento, a gente queria entregar tudo de graça, sem limite. E era esse que era o nosso grande objetivo. Porque a gente entende um negócio que é o seguinte. Quando você entrega tudo de graça, de um lado, o que acontece? Você favorece, você simplifica a entrada, você tira a barreira do cliente vir e testar. E ele começa a testar, como você não colocou barreira, você não cobra pelo Pix, não cobra pelo boleto, não cobra por nada, as transações acabam fluindo de uma maneira muito mais simplificada para o seu negócio. Sim. E como você consegue, e como você já tem o domínio da entrada de dinheiro, o dinheiro tá lá, o que o cara vai fazer? Vai pagar conta, ele vai pagar funcionário, vai pagar isso, vai pagar aquilo, e você vai começar a entender a dinâmica do negócio do cara. Você começa a entender, porque é muito importante falar que existe uma diferença muito grande do pequeno negócio do grande negócio. O grande negócio é muito simples. Você tem lá, se você quer dar crédito, se você quer fazer alguma coisa para ele, você pede um balanço auditado. Você chega lá, assinado por uma das 4 grandes... Assim, tem uns problemas às vezes aí também, mas no geral você tem a fonte da verdade. Mas funciona super bem. Agora, um cara pequeno, se você pede um balanço, ele não sabe nem o que é. Né? E aí, o que acontece? A gente acabou construindo um negócio que a gente entende o negócio do nosso cliente, a gente faz como se fosse um balanço, internamente, a partir dos dados transacionais que a gente vê acontecendo na nossa plataforma. Entendeu? Então, por isso que é importante ter o fluxo de dinheiro passando por nós, é maravilhoso. E uma coisa que é importante é o seguinte, isso também nos deu um negócio que a gente nem imaginava que a gente teria nessa altura do campeonato, que a gente tem a gente fica muito bem posicionado para entender o negócio dele como um todo. Né? E aí, dentro desse negócio, a gente vai para um segundo ponto, né? Que a partir do momento que a gente entende tudo, para oferecer uma oferta de crédito mais adequada àquele negócio, fica muito fácil. Você concorda comigo? E aí, a outra coisa que a gente lançou mais recentemente é uma solução que a gente consegue construir uma camada de automação e serviço tipo software para ajudar o cliente a entender o negócio dele de um jeito mais profundo. Então, com essas 2 coisas, a gente consegue ter um modelo de negócio que a gente rentabiliza o fluxo de transações que rodam por nós. Agora, então, eu tô curioso aqui porque é o seguinte, como é que tá hoje, aí se você puder falar, obviamente, mas essa composição, assim, da receita de vocês, vem mais de... Porque você falou que tinha essa visão de fazer tudo 100% gratuito. Mas tem uns limites ali, né? O quanto que vem de heavy user, o quanto que vem... Como é que vocês olham um pouco essa dinâmica, assim?
E por que a gente colocou o limite? Porque o nosso foco é pequeno negócio. Pequeno e médio, vai. Você não podia vir um cara igual eu lá, querendo ver a API e de repente fazer um negócio que não tinha nada a ver. Não, e às vezes aí a gente viu que tinha empresas que são maiores, que, na verdade, a única coisa que ele queria era o boleto de graça. Então ele rodava boleto com a gente lá em tonelada, nossa API funciona, tudo é legal. Aí ele rodava um tanto de boleto e tirava o dinheiro e não via nada do serviço que a gente queria entregar no final, ele não estava disposto a ter essa experiência. Então a gente falou, puxa, a gente tem que colocar limites aqui para nos proteger, porque senão a gente tem o custo, né, dessas transações. Senão você está financiando um cara... Estou financiando um cara que não é meu cliente. E ele nem precisa disso aí, dado o tamanho dele. Então, foi muito mais para a gente ter esse tipo de ajuste que a gente se organizou. E outra coisa que eu acho que é importante, como eu estava te falando lá, de escutar o cliente, entregar o que ele pede. Ele falava muito com a gente que era o seguinte, cara, tô cansado de ser extorquido. Ele usava essa frase, tá? Tô cansado de ser extorquido. E o que ele está querendo? O que está por trás desse negócio? Que os bancos grandes, de uma maneira geral, cobram muito e entregam pouco. Sim. Para ele. Eu acho que tem uma questão de transparência também, né? Do que ele está pagando. Então, eu tenho até um caso disso que é muito engraçado. Ele não saber o que está pagando? Né? Não, uma vez, há muito tempo atrás, ainda na minha pessoa física, eu fui na gerente que cuidava da minha conta. Aí sentei na mesa dela lá e tal, aí conversei o que tinha que falar, não sei o quê. Só que não falei tudo. Aí na hora de... Falei, então tá bom, então obrigado. Levantei. Aí eu peguei o porta-retrato dela, com o filho dela que tinha lá. Peguei um negócio de colocar caneta, não sei o quê. Fui pegando assim umas coisas. E levantei e fui embora. Ela falou assim, o que é isso, né? Tá, eu falei assim, não, porque você fez a mesma coisa na minha conta. Você tirou um tanto de dinheiro lá que... Aí eu achei que para você era normal, eu podia fazer a mesma coisa. Ai, cara, e a mulher ficou em choque. Aí ela ficou assim, não, o que foi? Mas o que cobramos? Não sei o que. Eu falei, cobrou isso. Ela, então desculpa, vou me tirar. Eu falei, então tá bom. Não, e é um negócio que tivesse no cansaço, porque você com um monte de coisa para resolver, você fala assim... deixa pra lá, depois eu vejo. É que depois você veja que nunca vê. Depois eu vejo, eu sou mestre. Tenho medo do depois. Hoje. É isso. O problema é que esse depois uma hora chega, né? Mas, então, a gente queria construir um negócio que era o contrário disso, né? E a gente acabou conseguindo construir um negócio que hoje, boa parte da nossa receita é uma receita de float, que a gente entendeu que se a gente dá as transações para o cliente... o cliente vai fazer as transações, mas o dinheiro vai ficar conosco. E o dinheiro ficando conosco, a gente se monetiza através de float. E tá tudo bem. E aí a importância de você mudar de licença para poder aproveitar essa... Mais ou menos. A gente ainda não aproveita isso dessa forma, mas o grande negócio é que eventualmente a gente vai poder sim usar. Mas eu acho que o grande negócio é que a gente tem eu acho que o grande diferencial aí está no custo de servir muito baixo. O fato de dominar a tecnologia, dominar as licenças, nos permite ter um custo de servir que é uma fração, que é mais ou menos 10% do custo de servir dos grandes bancos. E por causa disso a gente consegue parar de pé, né? A gente já atingiu o break-even, já dá lucro. Legal. Numa estrutura ainda numa escala que a gente considera muito pequena, pela oportunidade que tem, pelo tanto de coisa que a gente tem e pela pouca história que a gente ainda tem. Então a gente vai crescer muito nesse negócio, mas ao mesmo tempo a gente já consegue dar lucro porque a gente conseguiu ter um custo de servir que ele é ridiculamente mais barato. Hoje são quantas pessoas no time? 330, 340 ainda pessoas. Está abaixo do... com a área de pessoas, né? Somos Isso, desde o início, desde o dia 1. É legal saber disso. E aí, assim, você falou do crédito, etc. Eu queria entender um pouco das coisas que estão entrando aqui de novidade, tanto de vocês quanto do regulador também, porque imagino que tudo isso vão criando mais artifícios ali para manter esse cara no dia a dia ali com você, né? Igual eu te falei aqui no bastidor, cara, você tá usando mais, não tá usando? Eu falei, cara, eu
poderia ter usado mais, mas foi um time que eu precisava de um crédito exatamente. Assim, eu lembro exatamente de eu recebendo a mensagem. Eu tinha acabado de fazer o negócio. Falei, agora que eu recebi. Mas foi um time que eu falei, esses caras estão vendo, pô. Esses caras estão vendo que na hora que eu peguei aqui, que ele viu que eu peguei o crédito. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Porque o grande negócio é o seguinte. Hoje, como eu falei, como a gente dá crédito para pequenos negócios e dar crédito para pequeno negócio é diferente de dar crédito para empresa grande, a gente precisa de ter um histórico de informações. Sim. A gente tem que construir esse histórico, porque hoje, infelizmente, se você for ver o Open Finance ainda não está bom o suficiente para a pessoa jurídica. A gente não consegue ter informação relevante para dar crédito. E eu acredito, de fato, que na hora que esse negócio estiver funcionando, hoje, para você ter uma ideia, a gente precisa de 6 meses de informação. Com 3 meses a gente já consegue para alguns, mas em geral são 6 meses de operação para a gente conseguir falar assim, esse cara tem crédito, não tem crédito, ou ele tem esse caminho que ele precisa de fazer para chegar. Pode conversar aí que tem uns que estão rodando aí, cara. Tem uns tão... Não, mas vou te dar um exemplo. Cara, de bancão tá funcionando... Tem Assim, para crédito... Não. Para pessoa física funciona super bem. Não. Tô falando da PJ mesmo. Tô falando da PJ. Hoje tem 750 mil consentimentos, mais ou menos, de PJ. Não, eu sei. Só que o que eu tô o problema é a informação que vem é ruim. É isso que eu ia falar. É esse que é o problema. Para fazer tesouraria, caixa, ainda não dá. É isso. Mas para crédito, acho que aí... Assim, no mínimo eu diria que dá para estudar. A gente estudou já bastante. Imagino que não deve A gente já estudou bastante. Ainda não é bom o suficiente, na nossa opinião, tá? Então, o que a gente tem feito a gente tem o nosso grande negócio é esperar o cliente rodar com a gente e aí sim, com o entendimento mais profundo do negócio, a gente vai lá e... que a informação proprietária não tem pra onde fugir. Esse aí tá 100% acurado, né? Uhum. E aí o que aconteceu no seu caso é que parece que nesse meio do caminho você teve uma proposta de crédito de outro lugar e quando a gente te falou, agora eu tenho a proposta de crédito, você falou, Foi isso aí mesmo. Tanto é que eu tava rodando ali, Porque eu tava nessa assim, eu preciso resolver e tal, chega de tomar crédito na PF. E parte do nosso esforço é conseguir entender qual que é o tamanho de informação que a gente consegue ter para já dar um primeiro limite. E aí a gente começar a construir um relacionamento. Então, parte da mágica é essa aí. Boa. Que a gente está tentando. Isso que é legal de entrar nessa parte aí dos produtos aí, pode falar. Então, a gente começou... Então, nosso primeiro produto foi a conta digital, né? E o produto... E aí, dentro dessa conta digital, a gente tem algumas soluções, né? Então, dentro disso, a gente tem tanto os recebimentos de Pix, de boleto, de transferência. Tem que entender que, por exemplo, quando a gente fala recebimento de boleto, não é só o recebimento de boleto. Ele tem algumas coisas que foram sendo incorporadas ao longo do tempo. A primeira delas é a seguinte. A gente viu que era muito simples e muito claro que o nosso cliente, ele adora vender o negócio dele, vender o produto dele, tal, mas ele odeia cobrar. Você está falando só a verdade. Né? Isso aí é outro problema mesmo. Então, e aí o que a gente fez? O nosso produto de cobrança, ele cobra em nome do nosso cliente. Uhum. Então, a gente fica lá lembrando o cliente dele que ele tem que fazer um pagamento, que está atrasado e tal. E essa ferramenta, ela já é muito efetiva. Legal. Entendeu? E o nosso cliente adora, porque ele fala assim, caramba, você tirou um peso de mim, eu não quero fazer isso. É bom para ele e para vocês também, porque ele vai receber mais. Né? É claro. E outra coisa, e tudo que a gente vê, que a gente consegue tirar da frente dele, automatizar, simplificar e tal, a gente quer fazer. A segunda coisa é que, assim, a gente viu, beleza, então a gente já conseguiu, olha lá, então a gente não só emite o boleto, que qualquer banco faz, mas a gente também faz o processo de cobrança, que nem todo mundo faz. E se a gente conseguisse também emitir a nota fiscal tudo junto? Então a gente vai acrescentando camadas que vai ajudando esse cara no dia a dia dele. Então ele também tem o processo de emissão de nota fiscal tudo junto. Aí a outra coisa que a gente fez, que a gente também lançou no ano passado,
foi a possibilidade do nosso cliente emitir link de pagamento. Então, quer receber, vai receber no cartão, não sei o que, ele manda o link de pagamento para a pessoa, o cara paga, o dinheiro cai para ele. Então, é mais uma forma de entrar. Isso tanto ele emite pelo app ali, mas também ele pode fazer isso via API também? O link de pagamento eu não sei. Mas no geral, vocês vão pensando... a maioria das coisas vocês já constroem pensando no aplicativo primeiro e depois ver o que entra como API? A gente sempre tem coisas que a gente já recomenda, fala assim, ó, por exemplo, quem faz muitas cobranças e tal, a gente fala assim, ó, você pode fazer no app, mas a experiência na web é melhor. Tem coisa que a gente fala, agora se você vai emitir muito volume, a API é melhor ainda. Então, tem uma graduação de coisas assim, sabe? A outra coisa que a gente construiu depois disso aí foi uma ferramenta, foi o nosso primeiro produto de crédito, é o cartão de crédito. Aí depois de algum tempo, a gente viu que a gente não conseguia dar crédito para todo mundo. E a gente construiu um outro produto de cartão de crédito, que é um cartão de crédito com reserva de limite. Esse cartão, ele tem um pouco menos de 2 anos? Não, tem mais. Foi em 21 que a gente lançou. Boa. Então, aí a gente lançou o cartão com reserva de limite, que é basicamente o cliente sobe uma grana e ele fala assim, ó, eu quero usar, pode ser até, agora já pode ser até um limite combinado, parte da Cora, parte do cartão, e aí ele passa a usar aquele limite total para fazer compra, fazer o que tem que fazer. Aí, a outra coisa que a gente fez foi um primeiro produto que é um crédito para capital de giro. Então, o cliente, num dado momento, ele sentiu que ele tem um sufoco lá, ele precisa de um respiro, a gente dá um crédito em cima disso. E, super recentemente, a gente lançou um novo produto de crédito, que é o seguinte... Lembra dos boletos que a gente falou? Então, o cliente já emite esse boleto e aí a gente dá um capital de giro baseado nesses boletos que ele emitiu. Então, como a gente usa inclusive os próprios boletos emitidos como garantia daquela transação. Você já consegue antecipar para ele... É uma espécie de antecipação. Então, que é uma antecipação de vendas lá que a gente faz através dos boletos. Então, esse é um outro produto também de crédito que ajuda nesse desses desencaixes. Se você olha ali para ele com carinho... A gente analisa os dois. Para quem você pode oferecer isso também, né? Sem dúvida. Então, e aí a gente vai, pouco a pouco, complementando o nosso portfólio. Legal. E aí, do lado de gestão, a gente agora, no último ano, a gente soltou 2 produtos que são muito legais. Um que é o DDA, só que o DDA de um jeito... já integrado numa ferramenta meio de gestão dentro da conta. Então, e agora com o Pix automático aí também vai fica lindo. E aí vem uma terceira coisa que é relatório de gestão e de fluxo de caixa. Então você consegue ter todos esses relatórios, exportar, fazer o que você quiser dentro das ferramentas. Então, assim, vai ficando mais robusto e vai ajudando esse negócio. A gente acredita muito que existe a gente costuma falar muito de flywheel, né? E o flywheel nosso é muito simples, cara. É o seguinte, se o cliente traz as transações para a gente entende melhor o negócio dele, a gente consegue dar melhores insights para esse cara, na expectativa de ajudar ele a construir uma empresa melhor. Ela cresce... E empresa melhor vai ter crédito. E aí crédito é um negócio que alavanca o negócio e faz ele crescer mais. E aí a coisa só vira um espiral positivo, entendeu? Agora, você usou muito também a palavra simples aqui, mas quando eu penso em 1.700.000 PJs, quando eu penso em gestão, já começa a ficar complicado na minha cabeça, porque cada um quer a gestão de um jeito, o cara quer que ajeita depende de um jeito que para ele não é daqui. Então ele complementa a Cora com outro aplicativo, com um app, não sei o quê. Você comentou aí, se não me engano, dos parceiros também. Então, 75% dos nossos clientes só tem a Cora como instrumento de gestão. Só a Cora. Caraca. Eu ia perguntar isso, assim, se você consegue identificar segmentos ou padrões nesse cliente, assim, como é que você classifica esses caras que estão com vocês? Cara, tem um negócio que é muito simples, assim. A gente começou com um foco muito
fechado em prestadores de serviço profissional. Quem são esses caras? Que toda vez que eu falo isso, a pessoa fala, quem que é? Então, contador, advogado, empresa de consultoria. Tem até, às vezes, empresa... pensa que é sempre assim, é um pequeno negócio que presta serviço para outro. Tá? Então, às vezes, é o cara que faz serviço de computador... Repara o computador... Tem serviço muito... de rede, essas coisas todas. Vai numa galeria, você vê todo mundo lá. É isso. Esse que é o grande negócio. E para essa turma, então, todos os produtos que a gente constrói, até, sei lá, até alguns meses atrás, a gente só olhava esse público. Só que o detalhe é o seguinte, por mais que você está focado nesse público, você percebe que tem outros caras que se beneficiam das mesmas soluções que você fez. Não era exatamente o público inicial, mas é um público, ele é adjacente ali, que ele fala assim, poxa, essa solução me atende perfeitamente. Aí você vai, no final das contas, você vai percebendo que você vai aumentando o que a gente chama de ICP, né? Que é Ideal Customer Profile. Você vai aumentando esse negócio ao longo do tempo e aí você vai cada vez mais tendo um produto mais consistente para outras coisas. Só que você na verdade, você quase que está descobrindo um ICP para o produto seu que já estava rodando, né? Isso. Rodando. Mas eu fico pensando o seguinte, onde é que está o perigo de você, de repente... Porque, assim, tudo que eu vejo da Core realmente é muito clean, assim, e tal. É simples. Mas quando você pensa em atender esse público, quando eu penso no futuro, quando eu penso em super app, quando a gente tem essas discussões de um lado, o cara quer fazer embedded finance, que está em todos os lugares. Do outro, ele quer fazer beyond banking porque eu preciso entregar além do financeiro para estar presente na vida desse cara. Para onde que vocês vão, assim, e como que você se policia nessa priorização também para manter ele clean, simples, como vocês foram fazendo desde o princípio, assim? Eu te garanto que isso aí é um desafio, mas eu acho que existem basicamente, você pode olhar até dentro dos produtos financeiros que existem no Brasil, você vai ver que existem basicamente duas escolas. Uma escola que é mais de entender a dor do cliente de forma mais profunda, produto com até um design estético mais apurado, que resolve problema de forma muito cirúrgica e tal. E outros que é o seguinte, cara, xuxa produto nessa prateleira aí que uma hora o cliente acha e usa e Deus ajuda e vamos nessa, né? O PJ, ele tá acostumado a usar softwares que não foram muito feito para eles, né? Então, o que a gente é? A gente é muito mais referência desse primeiro bloco, sabe? De soluções um pouco mais bem pensadas, mais aprofundadas dentro do negócio, tal. Talvez não consegue resolver todos os problemas, mas os que a gente se propõe a fazer, a gente faz muito bem feito, sabe? Então, eu acho que isso é uma parte da sua resposta. Mas eu acho que a gente tem um desafio, porque, de novo, escutando o cliente, a gente percebe que ele tem múltiplas funções. Você, como dono de negócio, você sabe que às vezes a gente é do RH, às vezes a gente é do marketing, às vezes a gente às vezes a gente até é host de podcast. Host. Aí tu faz a gente faz de tudo. Eu faço até. Você sabe que eu também faço. Então, assim, a gente tem um tanto de chapéu. Sim. Né? E aí, como que a gente faz? Como é que você faz? Você acha que, além de ter todos esses chapéus, você vai falar pro cara que ele... Cara, toma um produto complicado aí, vai lá e se vira para entender esse negócio. Eu acho que é uma covardia. Ele tem que aprender, tem que passar para alguém usar depois. Entendeu? Então, eu acho que parte do negócio é deixar a vida dele simples. E, às vezes, menos é mais, sabe? Então, a gente tem muito essa filosofia. A gente está chegando ao final aqui, mas eu queria aproveitar se você tem algum caso que você possa contar. Você já falou de alguns aqui de feedback de cliente, mas que eu não sei, compartilhar aqui algum caso específico que fez vocês mudarem ou lançarem um produto, ou ver que vocês deram 180 e foram para outra direção porque vocês estavam achando que era uma coisa. Enfim, algum caso interessante aí que seja legal para a gente dividir. Tem um caso que eu acho que é muito legal, que é o seguinte.
que vai na linha do negócio que você falou mais cedo. Que você lembra que eu falei que eu fiz 200 entrevistas e o Léo fez 200, só que tinha algumas que a gente fez junto, então esse número é meio esquisito. Teve duas, eu acho, que foram muito legais, né? Uma dessas que a gente fez junto, sei lá, era a 50ª entrevista que eu tinha feito. E a gente estava junto com o mesmo cliente e o Léo também já tinha passado por outras 50 e nas 50 dele tinha dado o mesmo resultado que era eu. Que todo mundo entrava no app e ia direto no extrato. E aí, para mim, era muito claro. Eu falei, caramba, a gente tem que colocar o extrato na cara do app. Né? E aí, o Léo, ele teve uma sensibilidade de ler por trás do comportamento. Que aí ele falou o seguinte, cara, ninguém quer ir no extrato. O cara tá querendo uma informação que tá no extrato. A gente tem que entender o que é. Legal. Entendeu? E aí, a gente começou a entender que o povo ia no extrato para entender quem já tinha pagado ou não dos clientes que ele tinha. E aí a gente construiu dentro... Me vejo fazendo tudo isso aí. Caiu o dinheiro do fulano, igual... É isso. Cara, eu fiz isso agora há pouco. Eu abri a minha conta e aí eu vi que tinha um valor a mais do que eu imaginava que ia ter. Isso aí é a vida como ela é. E aí eu precisei. Aí eu olhei e falei, bom, deixa eu ver se entrou o dinheiro do fulano. Aí eu olhei, entrou, beleza. É isso. E já entrou, já saiu o outro no meio, e aí fica... É isso, é por isso que a vida de quem toca negócio é difícil, né? E aí, o que acontece? Aí, desse insight, surgiram duas coisas. Então, quando você entra no app da Cora, você vê o relatório de gestão, de fluxo de caixa. E embaixo, se você emite muitas cobranças pela Cora, você consegue ver quantos estão em dia, quantos foram pagos, Legal. Quantos estão atrasados, em qual processo, em qual pé da cobrança nossa aquele boleto tá, sabe? Então, esse é o negócio que a gente... E veio de um negócio, que era de uma interpretação. A gente estava na mesma reunião, ele teve um insight completamente diferente do meu. Legal. E o dele estava muito melhor, né? Na construção de produto estava muito melhor do que o meu. E no final do dia isso não vem mastigado, né? Você vai ter que... É a interpretação, né? Mas ele já é uma pessoa de produto, tecnologia, ele já sabe como entender isso de um outro nível. Eu sou na força bruta, entendeu? Boa. Pra gente fechar, eu queria te perguntar um pouco sobre o que tá vindo por aí no mercado, o que você imagina que vai acontecer para essas PMEs, né? Então, eu tô pensando aqui, a gente já falou bem por alto aqui do Pix automático, que vai abrir uma série de possibilidades. Você tem um Pix parcelado, que vai melhorar muito para esse cara receber e depois, enfim, começa a ter recebível disso e vai virar um outro planeta nesse sentido. O que mais que você vê que está vindo? Não tem como te fugir também de IA, mas assim... O que você acha que com essas peças que estão sendo colocadas no tabuleiro, como é que fica esse cenário de PMEs? Assim? O que pode melhorar? O que se chama mais atenção nisso? Se você fizer uma entrevista com os nossos clientes ou com qualquer pequeno negócio, você vai ver que 70%, 80% deles quer crédito. A maior parte deles quer crédito para alavancar o negócio, para crescer, tal. Tem esse negócio muito forte, eles acham que o crédito é uma alavanca para empurrar o negócio dele para frente. Eu tendo a concordar, eu só tenho uma pequena coisa que às vezes a gente tenta entender quais são as empresas que estão prontas para o crédito, tá? E o que é estar pronto para o crédito que eu estou falando? Que imagina que o cara tem um problema no modelo de negócio dele. Ele tá vendendo uma nota de R$100 por 80. Mais crédito vai só queimar, né? Ele vai cavar buraco mais rápido. Uhum. E eu acho que não é bom nem para ele, nem para a gente, nem para ninguém. Uhum. Então, a gente tem que entender esse tipo de... Quem que é o cara que está pronto, que aquele dinheiro de fato vai fazer ele crescer. Porque o crédito é isso, ele vai alavancar, ele vai te empurrar. Só que se você estiver sendo empurrado para um lugar ruim, você desce muito rápido. Uhum. Então, a gente tem isso aí a gente encara isso com muita seriedade. Que o nosso propósito é ajudar o cara a dar certo, né? Sim. A gente pode fazer o negócio ir na direção contrária. Então, o que eu acho que vem aí? Pensando nessa história do crédito, o Pix automático, por exemplo,
Pensando no cara que, ao longo da vida, a gente foi acostumando a usar determinadas contas em débito automático, né? Só que, cara, a gente não consegue ter escola dos nossos filhos em débito automático. A gente não consegue ter escola nenhuma, né, no débito automático. A gente não consegue ter o nosso contador no débito automático, por mais que seja uma fatura fixa, a gente não consegue ter esse tipo de coisa. E por quê? Porque o débito automático ele dava um poder muito grande para quem estava cobrando. Porque ele dá a habilidade de você ir lá e rapar o dinheiro da conta do outro cara. Sim. Tem Um dos maiores medos é ser cobrado errado no débito automático. E é um chabu. O débito automático é complicado. Se você precisar de resolver esse tipo de coisa, não é fácil. Mas beleza. O que agora acontece? Com o Pix automático, pensando que do lado de quem está pagando, você pode colocar limites. Você fala assim, ó, a escola ela vai custar de tanto a tanto. Então, dentro disso aqui, pode deixar cobrar. Mas mais do que isso, não pode. Você consegue colocar limitadores que te dão mais segurança. Você pode ir lá e autorizar e desautorizar a hora que você quiser. Eu acho que isso gera uma nova perspectiva, porque vai facilitar a vida de... Porque o não estar no débito automático aumenta o risco de não pagamento. Sim. Fora o caso básico de muita gente não ter crédito e aí toma o espaço no limite, etc. Então, além de ter mais possibilidade ou menor risco de inadimplência, essa previsibilidade de fluxo permite crédito com mais qualidade. Então, você tem esses dois pontos que eu acho que os dois pontos favorecem pequenos negócios de uma maneira absurda. E esse débito automático, agora vai ser o Pix automático, nunca pôde entrar na pauta dos pequenos negócios. Agora ele pode. Sim. Então, eu acho que isso aí é um ponto que, para mim, é incrível e muda um pouco o jogo desses caras. Tá? Eu acho que tem outras... Você citou um outro negócio que é inteligência artificial. Que, cara, a gente é apaixonado por esse assunto. A gente pode fazer uma sessão dessa só para falar disso. Legal. Mas na Core a gente usa em todas as áreas. Todo mundo, a gente estimula... provoca e tudo mais. Mas a gente entende que para essa pessoa que toca o negócio, que faz 350 mil coisas, não, imagina que eu já te falei que algumas vezes da projeção de fluxo de caixa. Imagina isso tudo alimentado, sendo alimentado pelos dados transacionais e sendo construído por inteligência artificial, mostrando qual que é a expectativa de fluxo, de recebimento e de pagamento ao longo da vida. E mais do que isso, não só um processo de projeção, mas um negócio de acompanhamento, falando assim, pô, Gabriel, aqui ó, essa transação, esse mês a gente esperava ter mais dessa linha e menos dessa. Por que aconteceu? O que a gente tem que fazer? Legal. Entendeu? É um negócio. O cara vai até dar uma assustada, fala, que isso? Nem eu vi isso aí. Então, e com certeza não viu, mas o nosso objetivo é conseguir dar esse tipo de insight, ajudar nesse grau de... Legal. E mais do que isso, poder ter cruzamento assim, empresas do seu segmento, do seu tamanho, tem X% do custo em aluguel. O seu tá 2x, cara. Eu vejo isso, sabe aonde? No Google, quando eu vou olhar pro Analytics, etc., ele aparece... Os caras parecidos com você tem tantos visitantes, tem não sei o quê. Isso. Ótima referência. É bem legal, cara. Imagina isso, só que você não sabe se você está indo bem ou mal em nenhuma das suas linhas aqui. Se eu consigo cruzar isso, tem 1.700.000 clientes lá, cara. Sim. Consigo fazer todos os cruzamentos que você pode imaginar. E eu posso dar para todo mundo um grau de entendimento do seu negócio que até então não consegue. Então, é para lá que nós vamos. Boa, sensacional.
Cara, a gente estourou o tempo aqui, mas eu preciso te agradecer pela participação. Desculpa. Não, se deixar, nós vamos embora aqui, mas a gente precisa olhar aqui. Olha que não tem nem cerveja na mesa, não tem nada. Você imagina. Mas eu queria te agradecer pela participação, sensacional a história de vocês aí. Valeu, meu querido. Tenho certeza que a gente vai ter mais papo para conversar, pode ser de IA, etc. A gente aproveita isso daí. Tamo junto. E eu já aproveito aqui para te convidar para ir lá no Fala PJ. Bora, fechado. Pra você contar dos seus perrengues de empreendedor aqui. Tem vários. E empreendedor você não pode dar corda não, que eles adoram reclamar, falar. Chorar faz parte. Mas sabe um negócio que eu tirei da minha vida? Foi esse lado de achar... Eu acho que eu já caí nessa armadilha na época de achar que o empreendedor ele é herói de alguma coisa. Ele que escolheu lá empreender, tá indo lá fazer. É verdade. As pessoas que estão em outra carreira e paciência, assim. Mas depois disso, isso mudou completamente a forma de eu fazer. Porque assim, cara, eu só tô fazendo isso como eu faria o trabalho quando eu tava no banco. Assim. É óbvio que é dedicação, cada um vai fazer de um jeito, mas... Não precisa ser herói. Exatamente. Pô, depois disso aí, minha vida melhorou, saiu um peso das costas. Tá ótimo. Então, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, obrigado aí mais uma vez. Entre no nosso portal, Follow the Money. Então entra lá, letsmoney.com.br. Lá tem a matéria deste episódio e de todos os outros que a gente está gravando aqui nesse podcast. Lá vocês vão ver... Os nossos jornalistas estão fazendo ali toda a parte da matéria para facilitar que você consiga consumir isso multiplataforma. Então, eventualmente, não deu para assistir todos os episódios. Lá você pode acompanhar a matéria, compartilhar com o seu time e continuar bem informado. Eu agradeço a participação de vocês, a presença, a audiência, os comentários. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau.